Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, onde a gente sempre traz aqui uma pessoa que a gente considera importante para falar sobre esse tema que nunca deixa de ser atual, ainda bem. A gente sabe dos problemas que a educação enfrenta e é importante trazermos aqui pessoas que possam nos ajudar a refletir sobre ele. E hoje nós vamos conversar com uma convidada muito especial, mas eu não vou falar sobre ela agora porque você sabe que tem umas coisinhas que você precisa fazer antes. Você precisa curtir o nosso programa, você precisa se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, você precisa fazer com que esse conteúdo possa alcançar muita gente. Então compartilhe o link do programa nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. E esse programa só existe porque ele tem alguns apoiadores. A gente faz questão aqui de ressaltar esses apoios porque eles são muito importantes. Falo do ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Também falo do Simpro-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos ainda o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do Simproep, Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. E temos também, para nossa alegria, assim como de todos os outros apoiadores, estamos contando aí nessa temporada com o apoio do Sebrae. Então agora, inclusive, te convido a ficar com o vídeo do Sebrae e a gente volta em seguida. Para lembrar você que comprar dos pequenos negócios é melhor para todo mundo, o Sebrae precisava de alguém famoso. E é por isso que eu tô aqui, com o Jonathan. Ninguém é mais famoso que ele por aqui. Eu sou fã. Aliás, o Jonathan não tem cliente, ele tem fã-clube. É fã de corte na régua, bigodão, tupete, de tudo quanto é jeito. Me conta o segredo desses cortes aí. Nem pensar que ia ter mais fã do que eu. E você, é fã de qual pequeno negócio? Então é isso, e agora a gente retoma aqui, e agora eu posso falar então da nossa convidada, como falei para vocês, uma convidada muito especial há algum tempo, que eu já estava querendo trazer ela ao nosso programa, e agora tem um motivo mais especial ainda. Estou falando da professora, que é diretora de Seguridade Social do PROIFES Federação, mas acaba de ser eleita para um outro mandato, porque ela já teve um mandato anterior, aí ficou um tempo afastada da condição de presidenta, mas agora foi eleita presidenta da PUB. A PUB é o Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Bahia. É a professora Raquel Neri, a quem eu saúdo aqui agora e deixo aberto para que ela dê uma saudação para você que nos acompanha. Olá a todos e todas os ouvintes, as ouvintes. É um prazer, Francisco, estar aqui nesse podcast. Legal conversar sobre educação, a relação entre educação e política. Quero só fazer um ajuste. A PUB é um sindicato das professoras e professores das instituições federais de ensino superior da Bahia, né? Então, nossa base está na UFBA, Universidade Federal da Bahia, mas também na Unilab, né? no campus dos Malês, em São Francisco do Conde. A Unilab é a universidade que tem a sede na cidade de Redenção, no Ceará. Temos professores da UFOB, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, professores da UFRB, Federal do Recôncavo, e também alguns professores da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, é um sindicato que tem um território baiano, né, como seu campo de atuação. Né? É importante dizer também que eu sou uma professora que trabalha com formação de professores. Eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, né? E tenho, né, ao longo dos anos, eu sou professora da UFBA desde 2009. Antes eu tive uma pequena experiência na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, no campus de Jacobina. E nesse período todo eu venho trabalhando com formação de professores e professoras para a educação básica, que considero que é uma das tarefas mais estratégicas e importantes que essa política pública, que é a educação federal, né, nas suas universidades, tem, né, para o desenvolvimento do país, né, para tudo que diga respeito ao bem coletivo, à soberania nacional, e para a humanização das pessoas, né?
da formação das pessoas. As pessoas precisam ser humanizadas, né? E isso acho que as licenciaturas têm um papel super importante nesse processo de formar de maneira qualificada profissionais para atuarem nas várias perspectivas, vários âmbitos da educação básica. Então vocês já perceberam que estamos muitíssimo bem acompanhados e acompanhadas com a presença aqui da professora Raquel Nery, que vai nos ajudar, evidentemente, a refletir sobre essa questão da educação e a relação com a atuação sindical, que nesse caso acaba se impondo como uma necessidade até para a valorização, respeito a essa categoria que é tão importante e que muitas vezes não recebe, a gente sabe, o valor devido. Bom, aqui a gente começa, e ela já apontou aqui no finalzinho dessa primeira fala um link para a gente fazer, como faço com todos os convidados, você sabe aqui, prestar aquela nossa homenagem aos professores da educação básica, quando a gente lembra o nosso convidado que faça referência, então, à sua primeira escola, o seu primeiro professor ou primeira professora, como é que isso marcou a sua vida. Então, professora Raquel, qual foi a sua primeira escola? Quem foi seu primeiro professor ou primeira professora? Como é que foi essa relação? Como é que foi descobrir a escola para você? Então, a minha origem, né, eu cresci numa cidade, na capital do menor estado brasileiro, que é Sergipe, cresci em Aracaju, tive uma experiência de várias escolas, né, desde a alfabetização, as lembranças são muito difusas e remotas, né, sempre estudei em escola pública, né, na década de 70, na década de 80, né? Então eu fui desde da escola de ensino fundamental dos anos chamados anos iniciais, porque hoje a gente tem outro nome, né? Ensino fundamental 1 e 2. Então no ensino fundamental 1 era num grupo escolar, no bairro industrial, que era o bairro um bairro proletário onde eu cresci. Depois fui fazer o fundamental, no que chamamos hoje de fundamental 2, antigamente era ginásio, uma escola estadual, a Escola Presidente Castelo Branco, em Aracaju, e depois eu fiz o ensino médio na Escola Técnica Federal de Sergipe, né? E fiz o curso de Química, não tem nada a ver com o que eu vinha fazer depois, mas acontece. E eu acho que, inclusive, em razão dessa experiência, que às vezes eu tenho a impressão que foi uma coisa mal resolvida, né, na minha formação, eu hoje, no âmbito da minha pesquisa, naquilo que eu pesquiso o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos estudantes da educação básica em contextos de divulgação científica, né? Então, eu acho que tem uma origem afetiva nessa experiência minha, então eu acho que a gente tem muito ainda a pensar sobre a educação científica, né, e a relação entre linguagem, já que a minha formação é letras, a relação entre linguagem e o desenvolvimento das capacidades de linguagem, seja escrita, seja oral, em contextos de aprendizagem das ciências, né, isso principalmente em museus, centros de ciências e na escola também. Agora, falando sobre professor, o professor que marcou minha vida foi um professor de matemática. Eu lembro do nome, eu lembro das posturas, eu fui aluna dele nos 4 anos do ginásio, da 5ª à 8ª série. Né? E ele era um professor muito exigente, muito tradicional, quando ele entrava na sala todo mundo ficava em pé, né? Mas um professor que no dia que a gente foi na aula de equação, a primeira aula de equação, ele disse que aquilo seria também a data do nosso aniversário. Pena que eu não anotei a data do meu 2º aniversário, que foi o dia em que a gente aprendeu a equação, né? E então esse professor, eu não sei se ele está vivo, né? Se estiver e alguém puder chamar, dizer para ele, dar, né, o meu amor, o meu alô, amor e reconhecimento, o professor Antenor, que foi professor de matemática no Colégio Estadual Castelo Branco. Né? Então, o que eu quero também assim, ressaltar nessa minha experiência é o fato de ter atravessado a vida sempre em escola pública. Né? Claro que ali no período inicial da minha vida, num contexto familiar específico, eu estudei em escolas particulares, mas logo migrei para a escola pública e ali construí uma experiência, né, que é a experiência que todo cidadão brasileiro, todo jovem cidadão brasileiro merece ter, precisa ter a melhor possível. Tinha seus limites, né, mas certamente não tinha os desafios que nós temos na educação contemporânea. Muita coisa, o mundo mudou demais, né?
e principalmente a revolução da comunicação, das tecnologias, né? Isso alterou a nossa relação com o conhecimento, né? com os professores, com a própria escola, o estabelecimento, né? o lugar físico, tudo isso foi alterado de alguma maneira em razão das tecnologias. Com isso eu não estou dizendo que é bom ou ruim, o que eu estou dizendo é que é um desafio que na minha época de estudante eu não tinha, né? Então eu fui uma estudante que sim, tinha tédio e tempo suficiente para passar tardes inteiras lendo livros, né? Porque era o que estava disponível, né? Na minha casa, inclusive, nem sempre a gente tinha a TV, né? Então isso me deu uma chance, uma oportunidade de, desfrutando da amplitude, do espaço, do tempo, né? Me dedicar a ser amiga dos livros. E isso foi uma coisa muito importante e até hoje para mim. Então a gente quer, aproveitando essa mensagem da professora Raquel de agradecimento ao professor Antenor, a gente se soma, portanto, aqui nessa gratidão ao professor, que é extensiva a todos os professores e professoras da educação básica, que evidentemente é quem nos estimula a que a gente possa fazer, cada um, à sua maneira, a sua trajetória. E a professora fala aqui, então, desse mundo com poucas telas e com muitos livros, e hoje a gente sabe que um excesso de telas, isso é um problema, inclusive já temos literatura aí tratando a respeito disso, e é tão importante a gente refletir sobre esse excesso. Aliás, todos os excessos merecem ser objeto de reflexão. Professora, e aí, mas passou pela Química ali no ensino médio, e depois foi para a licenciatura em Letras. Fui. Por que letras? Por que letras? Eu acho que, no fim das contas, tinha aqueles sinais, né? De que não era uma aluna. Eu digo que eu fui uma aluna de ensino médio, a palavra não é boa, mas, enfim, por falta de outra. Eu era uma aluna medíocre, mediana, né? Passava sempre tudo. Mas eu era boa mesmo, era na redação. Eu era amiga das palavras, né? E eu acho que isso acabou ficando evidente ali no momento em que a nossa turma toda da escola técnica foi fazer a inscrição para o vestibular no mesmo dia, né? Na fila, eu lembro, tenho essa imagem, na tarde quente, ensolarada, e eu comuniquei que eu ia fazer uma licenciatura em letras, né? E ali sim eu me encontrei. Mas você já estava na Bahia? Não, ou ainda não? Ainda em Aracaju, na década de 80, né, em Aracaju 86, no ano de 1986. Então, foi uma escolha que me abriu portas, né? E ali eu percebi que estava no meu lugar, no meu meio. A né? família recebeu bem? Não esperava uma médica? Não esperava... Não. A família proletária, né? E eu era uma estudante que gostava de estudar mesmo, né? E, enfim, e aí eu descobri a literatura, né? Eu lembro que o primeiro poeta que eu li, não foi uma experiência simples, mas foi uma experiência também muito marcante, foi João Cabral de Melo Neto, né? E a sua poesia dura, angulosa, mineral, né? E que também foi uma marca muito profunda nesse meu processo de formação. Também foi na Universidade Federal de Sergipe, onde tive meu primeiro contato com as epopeias homéricas, né? E depois eu me mudei com a família para a cidade de Belo Horizonte, né? E aí eu concluí meu curso de licenciatura em Letras Português na UFMG, né? Mas com um passeio sempre ali entre a literatura e a língua portuguesa, e depois já acabei ficando com a língua portuguesa, né? No processo de pós-graduação lato sensu, depois mestrado, depois doutorado. E terminando a graduação, como é que a vida profissional começa em que momento? Alguns anos depois, porque no meio disso tudo teve também maternidade, né, questões com as quais as mulheres têm de lidar. Né? Acho muito importante falar sobre isso, porque a trajetória, seja acadêmica, profissional, enfim, de uma mulher atravessada por muitas questões que o mundo masculino não domina muito bem até hoje. Então, acho super importante que você fale sobre isso. Como é que foi essa experiência? Quer dizer, essa menina que tinha sonhos e que descobre a literatura e de repente, a vida muda porque seguiu um outro caminho. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que interessa quem nos acompanha. Bom, então, são questões, assim, da vida pessoal, né? Porque eu me casei muito jovem, então tive filhos. Eu acho que é uma coisa muito importante
para a gente destacar nesse processo nessa construção de uma trajetória profissional, é que as mulheres normalmente contam com outras mulheres, né? Então, se pude fazer o que fiz e pude ser o que sou, foi em razão de a minha mãe, né, ter não apenas me apoiado, né, ela me deu um suporte fundamental para criar os meus filhos, né, são hoje 2 adultos maravilhosos, autônomos, muito, né, modéstia à parte, muito bem educados, e eu não faria isso sozinha. Nenhuma mulher dá conta de fazer isso sozinha. Mulheres precisam de rede de apoio, né? Isso, e aí hoje a gente tem um nome, isso está quantificado, né? A gente tem uma galera aí muito bacana, ativa, que transformou a economia do cuidado. Primeiro deu um nome a isso, no meu tempo não tinha nome. Hoje temos um nome, economia do cuidado, que é essa dimensão da existência humana que normalmente é assumido pelas mulheres. E essa turma de quem eu falo também transformou isso em cifras, né? Então, a economia do cuidado é também responsável pelo PIB brasileiro, né? E ou seja, é um trabalho gratuito, né? Que sendo quantificado, dá indícios, né? de uma vida, a vida social, a vida humana, ela é feita de uma experiência de cuidados também. O cuidado faz parte da vida, né? Mas na divisão sexual do trabalho, isso acaba recaindo sobre as mulheres. Nós estamos no ano de 2024, um quarto do século XXI já se passou, né? E a gente continua tendo enormes desafios, inclusive no contexto do PROIFES, né? A gente acabou de apresentar uma proposta, né, de um estudo, né, que tente desvelar, e a nossa hipótese é de que há, né, desigualdades na trajetória da formação de uma profissional, de uma professora do magistério superior. Quanto tempo ela leva para chegar até o doutorado, quanto tempo ela leva para chegar no topo da carreira, porque isso tem uma repercussão no cálculo da sua aposentadoria, né? E nós somos uma geração de professores e professoras que, no momento de receber a aposentadoria, esse valor vai ser definido pelo cálculo de tudo que o cálculo da média de tudo que ela recebeu, né? E eu tenho a impressão, nossa hipótese é que as mulheres estão em desvantagem nisso, então a gente quer com esse estudo, eu já estou assim anunciando aqui, né, que a gente quer no contexto do PROIFES tirar esses dados da transparência, né, fornecer e conceder opacidade a eles para que a gente, inclusive, ofereça para aquelas pessoas que tomam decisões sobre as políticas públicas informações relevantes e qualificadas para eventuais ajustes, né? A gente tem que apontar para isso, né? A maternidade afeta a experiência toda, a experiência, né, da trajetória das mulheres, e não apenas isso, até chegar na aposentadoria. Então, é repercussão de vida inteira. Então, o anúncio, né, que a professora Raquel traz aqui desse interesse, dessa disposição de uma entidade fazer uma pesquisa, e nesse caso o PROIFES, que é parceiro aqui do podcast, fazer uma pesquisa sobre essa questão, é absolutamente atual, porque, como ela falou, está já no ano 2000, quer dizer, estamos passados aí um quarto desse século XXI, e essas questões são mais latentes do que nunca, porque até bem pouco tempo o estudo ficava meio que oculto. Não se tratava muito dessa questão, é como se fosse uma obrigação, é quase que um dado da natureza, a mulher cuida, exato, né? Mas a que preço? Exato. Qual o custo disso? E é isso que então vocês estão se dispondo a fazer. Sabendo agora que existe, inclusive, um conceito, né? Que é a economia do cuidado, com base nisso, pesquisar. Acho muito interessante e claro que a gente vai trazer isso aqui tão logo comece a se produzir sobre esse assunto. Voltando então para a questão que tinha colocado anteriormente, que era sobre a profissional, em que momento ela surge? Aí você falou da maternidade, que veio antes até. Isso. Então, em que momento surge a professora, a educadora? Tardiamente, né? Então, só quando eu, lá no começo dos anos 2000, né, que eu tenho minha primeira experiência como professora da educação básica na cidade de Aracaju, mas, assim, havia um desejo muito grande de dar continuidade aos meus estudos, que eu não pude fazer, né, na cidade de Belo Horizonte.
Sofri um bocado por isso, inclusive, né? Mas já comecei a andar para a Bahia e, né, soube que tinha alguém que fazia, que tinha condições de orientar um trabalho sobre análise do discurso a partir da teoria da análise do discurso, né? E eu já queria estudar gênero nessa época. E foi isso que fiz, e saía de Aracaju para estudar aqui, em Salvador, na UFBA, que é a universidade onde hoje eu sou professora. É muito orgulho que eu falo isso. Então, logo depois, também por circunstâncias familiares, pessoais, a gente acaba se mudando com a família para Salvador, e eu ingresso no mestrado, em 2004, em 2006 concluo, e aí ingresso na Universidade do Estado da Bahia, entendeu? A UNEB. Na UNEB, isso. E aí passo 3 anos e meio e depois faço concurso para a UFBA, e onde estou há 14 anos, fazendo 15 anos agora. Foi no ano de 2009. Os sonhos, tudo aquilo que estava colocado da pessoa que teve limitações ali para seguir a carreira acadêmica, porque, enfim, a gente já tocou aqui antes, mas aí agora está na universidade e se reconhece como educadora na universidade. Como é que foi isso? Como é que você recebeu? Como é que se bateu em você? Imagina, você, essa menina com essa trajetória, agora essa mulher dentro dessa universidade, que não é qualquer universidade, a gente está falando da Universidade Federal da Bahia, uma universidade super importante, e aí você é professora ali, você está formando outros educadores. Como é que foi isso? Então, acho que essa consciência de que eu seria uma professora, trabalhando com professores, ela chegou na UNEB, foi no contexto da UNEB. Porque, assim, os nossos cursos de licenciatura, eu acho que essa é uma observação que eu faço em vários ambientes de discussão, de debate, é que as nossas licenciaturas, elas ainda são muito subsidiadas pelos bacharelados, elas têm um caráter bacharelesco, né? E também, em razão disso, há uma dicotomização, né? O âmbito da teoria separado do âmbito da prática, né? E isso, então, faz com que... Isso, claro, a gente já tem documentos, diretrizes curriculares que apontam a necessidade de que os estudantes das licenciaturas estejam na escola e que tenham na sua formação componentes curriculares que a gente chama de práticas, a prática como componente curricular. É uma tentativa de modificar isso, mas que vai encontrando resistência, porque as estruturas curriculares das licenciaturas, elas são mais rígidas, né? Diferentemente dos cursos de pós-graduação, tem mais flexibilidade, mais abertura, mas as licenciaturas, elas têm uma estrutura curricular com modificação mais lenta, e está acontecendo. Inclusive o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele também, entre os seus objetivos, está né, de ter uma formação vinculada, enraizada na experiência escolar, da educação básica. Então, mas é um susto, né? Você está ali naquele âmbito da pesquisa, fazendo pesquisa, depois apresenta um projeto de doutorado e tal. Só foi no projeto de doutorado que eu disse assim, eu tenho que me voltar para isso, né? E foi isso que eu fiz. Então, formar professores é uma área do conhecimento, né? É uma epistemologia própria, digamos assim. Eu gosto de pensar que a gente precisa de uma institucionalidade própria para a formação dos professores dentro da universidade. Essa ideia não é minha, isso é do Antônio Novoa, né? Ele acha que a gente precisa de uma institucionalidade própria. Eu acho, inclusive, tenho conversado com uma pessoa ali, outra acolá, que a gente precisaria, inclusive, dentro das universidades, ter uma pró-reitoria de relação, né, que relacione as licenciaturas ao campo, as escolas campo, né? Isso incluiria o PIBID, mas também os mestrados profissionais, para que a inserção do estudante de licenciatura na escola não se dê apenas no estágio, né, no estágio curricular, que fica lá no fim do curso. É pensar o fazer pedagógico quase que como uma... Isso, tá. Que é o que acontece em outras profissões. Você forma profissionais de saúde onde? Só na sala de aula? Por que que a gente, né, opera sob a presunção de que para formar bons professores você vai formar pensando teoricamente, né? E aí eu trabalho com estágio, né, a minha disciplina é estágio,
A gente vê isso, né, quando o estudante chega sem referências, né, e aí é jogado na escola, e é uma experiência dura, difícil, porque as escolas são ambientes de alta complexidade, né, e a gente precisa ter método para chegar nela, você precisa ter um olhar treinado, né, acho que tem um diálogo muito interessante, inclusive, com a antropologia, né, as etnografias, né, para a gente construir uma experiência relevante, uma experiência terna, né, de aproximação e envolvimento com o ambiente escolar, que cada escola é uma cultura, cada escola é uma pessoa. Eu gosto de pensar isso, né? E a gente precisa movimentar muita energia, inteligência, né, dedicação para sempre formar os melhores profissionais e, além disso, que esses excelentes profissionais encontrem no magistério da educação básica carreira, né, motivos para fixar-se ali, né, para que ele, inclusive, não precise buscar fora da docência as confirmações subjetivas da sua própria relevância. Né, quando você pensa, eu mais de uma vez encontrei com colegas da pós-graduação que são professores na educação básica, dizem, mas eu também estou fazendo uma pós-graduação, eu estou fazendo curso de Direito. Ou seja, é como se buscasse em outras áreas alguma forma de ter uma confirmação da relevância do seu trabalho, da sua existência. Eu acho isso muito problemático. O que você está falando é muito importante porque, primeiro assim, é quase um lugar comum falar que o mundo está mudando muito rapidamente, né? E afinal de contas está mesmo. E aí o professor da educação básica num país que não valoriza a educação no geral, valoriza muito menos ainda esse educador da educação básica. E é disso que estamos falando aqui. Quer dizer, muitas vezes você tem um excelente profissional ou alguém com potencial para ser um excelente profissional que acaba tendo que encontrar a realização pessoal dele em uma outra atividade. Isso. E aí, na educação básica, seja por remuneração, condições de trabalho, tudo mais que a gente sabe, a gente não tem ali os melhores quando, não é? A gente sabe que o desejável seria que tivéssemos na educação básica os melhores educadores, até porque aí você estimula essa criança que depois se torna um jovem e que, motivado, vai ocupar os seus espaços na sociedade e vai transformar. Eu acho que se aponta aqui, infelizmente a gente não tem tempo para aprofundar, eu acho que, inclusive, a gente vai ter que voltar aqui, já vou tá bom. trazer você aqui para a gente aprofundar algumas questões. Sim. Que eu acho que são muito relevantes. A gente está falando de coisa muito séria e quem está nos acompanhando certamente já entendeu que a gente está tratando com alguém que tem um olhar além da simples condição que não é simples nunca, de professora, porque as atividades são extremamente complexas. A professora, enfim, professora, formadora de educadores e tudo mais. E você já deixou aqui nas entrelinhas que tem uma preocupação que vai além dessa questão, porque esse educador que você forma, ele está inserido na sociedade. E aí, me parece que isso, de alguma forma, leva a que você descubra o movimento sindical, por exemplo. Como é que se deu esse link? Então, o movimento sindical, quando a gente ingressa na universidade, um professor novo, né, a gente precisa compreender que o movimento sindical, o movimento docente brasileiro é um movimento muito forte. Né? Primeiro porque ele é formado, ele tem nos seus quadros pesquisadores, né, pessoas que tiveram importância fundamental na redemocratização do país. Então, o meu sindicato que já presidi, que vou começar uma nova gestão na próxima semana, foi um sindicato que nasceu nos anos duros da ditadura, né? Quando as forças policiais e políticas da então ditadura, no ano de 1968, entravam na universidade, né, para pegar professores, pegar estudantes, né? E é nesse contexto que os nossos, lá no contexto da Bahia, né, alguns professores decidem criar uma associação. Né? Então, são pessoas que são pesquisadores, imagine pessoas de várias áreas do conhecimento estão lá fazendo suas pesquisas e também estão fazendo política.
Então, esse é um ponto importante, só que é uma história longa, ela tem várias nuances, várias etapas. Então, quando eu chego, ingresso na universidade, eu vou começando, claro, eu entrei na universidade e já me sindicalizei, mesmo na UNEB. E a gente tem esse evento marcante e controverso, que é a greve, né? A greve é quase a metonímia do movimento docente, né? Ou seja, uma forma privilegiada, ela simbolicamente é muito forte, né? Então, professores em luta são professores em greve. E eu fazia perguntas. Mas essa greve é por quê? Né? Quais são os elementos que estão colocados? Quem é quem nesse jogo? Né? E essas respostas não chegam, elas não são evidentes, né? E você tem que continuar fazendo perguntas, evidentemente tem os colegas, porque o processo de formação política, ele é um processo, como é que eu posso dizer? Ele é incidental. A gente faz essa diferença de aprendizagens intencionais, que são essas dos cursos. Eu sentei aqui e vou estudar tal coisa, eu quero aprender tal coisa. Então, esse é um processo de aprendizagem intencional. Mas tem as aprendizagens que são incidentais. Ou também tem um outro termo que até o pessoal da Cátedra da Educação Básica usa. A Cátedra Alfredo Boll de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP, eles usam um termo chamado deuteroaprendizagem. São aprendizagens, aquilo que você aprende quando você está aprendendo uma outra coisa intencionalmente, né? E aí eu fazia perguntas, mas alguns colegas, né, sei lá, talvez uma certa atitude, como é que eu posso dizer, paternalista, né? Não, é isso aqui. Não, basta você fazer isso aqui. Não é assim, eu quero compreender, né? E, então, acho que nos meus 3 anos e meio na UNEB, acho que eu vivi 3 greves longas, praticamente uma por ano, né? Entrei na Universidade Federal da Bahia em 2009, em 2012 temos uma greve. Eu ia para as assembleias, não entendia muita coisa, né? Mas sempre atenta. E quando foi em 2015, eu acho que as coisas se arrumaram, eu vi, né? E pelas mãos de uma colega da PUB, colega inclusive da minha faculdade de educação, a professora Cláudia Miranda, ela me sugeriu: você não quer ir numa reunião? Vai ter a campanha salarial vai começar, o ano era 2015, vai ter uma reunião no Ministério, no então MPOG, que era o Ministério do Planejamento, né? E Orçamento e Gestão. E eu me toquei de lá, eu vou, claro que eu quero ir, porque eu estava já muito interessada nessa movimentação, no papel civil que a gente joga. Quem sabe alguma daquelas perguntas não encontra resposta agora. Exato, né? Então, quando você se implica de maneira mais ativa, você tem uma certa curiosidade nos processos de construção da democracia, a democracia é uma tarefa contínua, né? Ela não acaba, ela está sempre em construção. Ela não é um destino, ela é um caminho, né? Porque é para os sujeitos, exato, né? E o sujeito está a caminho. Então. Exato. Então, eu me toquei de lá, de Salvador, e vim aqui para Brasília, né? E entrei, cheguei de mala na reunião e tinha as 2 representações sindicais, que inclusive, né, constitui a cena política do movimento docente brasileiro, estavam naquela mesa, né? Então, a mesa, de um lado tinha o Proifes, do outro lado o Andes. Eu lembro que era o Eduardo Rolim quem falava, e eu ouvia o discurso, a elaboração, a proposta, o modo de se relacionar com o representante do governo ali, né? Uma maneira altiva, firme, mas também propositiva, né? Com dados objetivos para que se tomassem decisões a respeito da carreira, que estava ainda em processo de aperfeiçoamento, ainda que a nossa lei de carreira tinha sido assinada em 2012, a partir de uma minuta elaborada pelo Proifes, né? E eu disse assim, eu quero ficar do lado desse pessoal aqui. É isso aqui, né? Porque o outro grupo foi uma discussão mais ideológica, a gente vai fazer uma negociação, fazer discussão de concepção de carreira, né? Então, são coisas que você vai encontrando as respostas aos poucos. Aí, logo depois, teve a greve, que foi a maior greve da história do movimento docente, foi de 2015, né? E ali, eu tomei uma posição, né?
Eu disse assim, agora eu entendo o que está acontecendo, entendo tudo, né? Claro, isso não foi de um dia para outro, não foi um start, assim, ligou um botão, não, foi um processo. E aí fui me aproximando mais e no ano seguinte recebi o convite para ingressar, né, ocupando ali uma posição na diretoria do sindicato. Aí eu assustei um pouco, né, mas como é que vai ser isso, né? No imaginário, né, inclusive os professores, da família, dos amigos, esse lugar do sindicato é um lugar, como é que eu posso dizer? É um lugar difícil, né? É um lugar que, inclusive, sofre também preconceito, né? E eu percebia isso à medida que eu ia conversando com os amigos, né, com os familiares, mas é isso mesmo que você quer, você vai se meter nisso, né? Se meter nisso. Quando você diz se meter nisso, isso não deve ser uma coisa boa disso, mas é. Tem coisas muito importantes e interessantes que a gente pode fazer deste lugar, desde que você se disponha, né? E assim foi. E aí, desde 2016, que estou envolvida de alguma maneira, seja primeiro como diretora acadêmica lá na PUB, aí no fim desse mandato, aí, que foi o ano da eleição de Bolsonaro, eu fui eleita presidenta, e depois veio no ano de 2019, foi aquele ano de muitos embates, porque Sim. aquele então governo, de muitas maneiras, atacava a universidade, atacou a universidade, né, a imagem da universidade, né, não apenas pela via do orçamento, mas também com muita desinformação. Naquele momento, a gente teve uma transição do Escola Sem Partido, que precisava se mobilizar nas assembleias legislativas dos municípios, dos estados, né, e eu participei muito daquele debate. Né. Para ajudar aí na memória de quem está nos acompanhando, a gente lembra que o ministro da Educação do governo Bolsonaro, Weintraub, começou a dizer que a universidade era o lugar da balbúrdia, e a Universidade da Bahia foi duramente atacada, a exemplo do que aconteceu com a UNB também. Isso, a UNB e a Federal Fluminense. Exatamente. Foram as três. E naquele momento a necessidade de uma resistência, né? E aí, claro que quem está à frente de uma entidade sindical se sente aí, quer dizer, você não tinha alternativa, você tinha que atuar. Exato. E aí a gente foi para a rua, né? A gente tem que conversar diretamente com a sociedade. E é isso que aponta, quando a gente volta então para a questão do movimento docente, o que a gente foi descobrindo no contexto da APUB é que o processo do fazer político, ele tem muitas formas de acontecer. A greve é uma delas, né? Então, nós precisamos ter capacidade, considerando que esse movimento diz respeito a uma carreira que é uma política pública, as universidades federais e os institutos federais são políticas públicas, né? E a gente precisa dialogar não é só com o executivo, a gente precisa dialogar com o legislativo, a gente precisa dialogar com a sociedade diretamente, com formadores de opinião, com setores, com atores importantes do setor produtivo. Tudo isso compõe esse conjunto de elementos que a gente precisa afirmar, né, para assegurar que as universidades federais continuem, e os institutos federais continuem sendo centros excelentes de formação de profissionais para o nosso país. É um movimento estratégico para o desenvolvimento do país. Então, no ano de 2009, no segundo semestre, a gente resolveu assim, mas como é que a gente responde a essa loucura de dizer que as universidades são antros de orgia, de uso de drogas, né, que a palavra balbúrdia, no fim das contas, tenta sintetizar, né, disse, vamos para a rua, vamos para a praça. Né, e a gente fez um evento de um dia, chamamos as professores que quisessem dialogar diretamente com as pessoas na praça e passamos um dia na praça. Foi um evento chamado Universidade da Praça, que fizemos em 2019. Foi muito legal, né? Porque a gente conversou direto com a sociedade. A gente disse, se você quiser saber o que acontece dentro da universidade, não é aquilo que está chegando no seu WhatsApp. Vem cá, que a gente quer conversar com você aqui na praça. E depois fizemos novamente no ano de 2022, já próximo ali a eleição, que, né, elegeu Lula no seu terceiro mandato. E entendemos, então, que essa discussão precisa ser feita
volto a dizer, a política é feita de muitas formas, né? E é preciso imaginá-las. Ainda mais num momento em que as coisas vão ficando mais complexas, quando você vê a conjuntura contemporânea, né, de um executivo, que é o nosso principal interlocutor na tarefa sindical de sentar na mesa de negociação, é com o executivo, com representantes do executivo que a gente conversa, né? Mas essas conversas elas precisam ser ampliadas, né? Até porque hoje as atribuições do executivo foram capturadas pelo parlamento. Então, os parlamentares continuam sendo, sempre foram, mas hoje, de uma maneira especial, eles são. É pior, né? Porque, na verdade, o parlamento capturou o orçamento e orçamento. deixou com o executivo a responsabilidade de cumprir com a função que é institucional, que é da execução, mas sem orçamento. Exato. Então, a tragédia fica ainda pior. Ainda mais complexa. E aí tem essa coisa, como é que a gente, então, que essa é uma luta, né? Uma pauta importante, mas que o movimento docente, ele é coadjuvante nele. Nós não sentamos na mesa, isso é muito importante demarcar, nós não sentamos na mesa de negociação para falar de orçamento da universidade, porque aqueles interlocutores não incidem sobre isso. Quando sentamos na mesa de negociação, nós negociamos aquilo que é pautado por regras específicas, e eu acho que a experiência, inclusive, do PROIFES é muito consequente e responsável com isso. Nós temos respostas objetivas a levar aos nossos professores, às pessoas a quem nos representam. A gente fala, né, discute, leva o problema do financiamento das universidades, porque as condições de trabalho dos professores e das professoras são afetados, né, quando o orçamento não se recompõe como a gente esperava, né? Mas essa discussão ela precisa de amplitude. Nós precisamos convencer a sociedade de que continuar tendo universidades públicas importantes, com a qualidade que elas têm, é alguma coisa que a gente deve insistir. A gente precisa colocar dinheiro nisso. Principalmente, Francisco, a partir do momento em que a universidade se populariza. E como foi que a universidade se popularizou? Ela se expandiu, ela foi para o interior. Né, hoje, na Bahia, nós temos, né, várias universidades. Né, são projetos regionais, né, ligados ao desenvolvimento. Que ainda nem está concluído, né? Está em andamento, mas não apenas isso. Nesse processo de interiorização, expansão e interiorização da universidade, você também tem a inclusão de estudantes, ou de uma parte da população que historicamente estava alijada dessa oportunidade, né? Não é privilegiado, né? Ela estava alijada do direito ao acesso à educação superior de qualidade, né? Então, é nesse momento em que você tem a expansão, interiorização e popularização da universidade que a gente então começa a enfrentar novos desafios. E o movimento docente hoje está lidando com isso, né? E a gente não resolve essa questão só com greve, tá? Greve é um instrumento muito sagrado, né? Eu acho que eu gosto de pensar assim, quando você olha a história das greves, dos trabalhadores em relação a esse evento que traz riscos, né? Que coloca pessoas em situação de vulnerabilidade, quando você vê as greves, principalmente no setor privado, né? Então, ela tem finalidades específicas, ela tem consequências. Historicamente, pessoas pagaram até com suas vidas, né, nesses processos de greve. Então, acho que a gente precisa zelar por esse instrumento, não banalizá-lo, né? Para que, então, a universidade continue sendo relevante. Quando a gente escolhe deixar essa política pública, né, 60 dias, 100 dias, funcionando precariamente, né, é como se a gente estivesse dizendo, a sociedade aguenta ficar sem a universidade. E a gente precisa realmente pensar com muita responsabilidade sobre isso. E eu acho que o movimento docente hoje, pelo menos o movimento docente que a gente quer construir, é também esse lugar de imaginar formas amplas de luta, amplas e efetivas. Eu quero sublinhar um ponto que passou aqui, que eu acho muito importante. Você falou que o fazer sindical, ele muitas vezes
é o próprio diálogo com a sociedade. Uhum. Né? Porque assim, muitas vezes, a gente sabe de entidades, enfim, de dirigentes que compreendem como se fosse apenas um falar para dentro. Quando no caso do fazer sindical docente é um falar para fora, Pra porque fora. o serviço que a universidade presta é para a sociedade. Exato. Né? Então acho isso muito importante, essa clareza quanto à importância do diálogo com a sociedade, que ao fim e ao cabo é a razão de ser da própria função de cada um. Né? Não teria professor se não houvesse sociedade. Então, Francisco, quando você vê hoje, porque a sociedade brasileira também ela está vivendo um momento de mudança. Né? O resultado das eleições municipais está indicando que a gente tem hoje uma extrema-direita bastante desenvolta, ela não tem vergonha de ser extrema-direita, de ter traços autoritários, né? E ela está organizada a partir de uma pauta religiosa dentro das máquinas partidárias. E é muito interessante que a gente observe, estejam atentos e atentas ao fato de que há discursos religiosos que tomam a universidade como ameaça. É disso que a gente está falando. Então, o ataque à universidade não é gratuito. E não é só orçamentário. Exatamente. Né? E a mesmo. universidade, pela sua própria cultura, ela é um berçário de cultura democrática. É um lugar de experiências democráticas. Desde o movimento estudantil, DCE, centro acadêmico, os processos de gestão, né? As tomadas de decisão colegiadas, né? Os processos de consulta à comunidade, sempre precedidos por debates intensos. Então, tudo isso é parte de uma vida institucional, de uma cultura institucional que joga um papel dentro da democracia. Né? Isso está em jogo, isso está em risco. Né? Então, por exemplo, na nossa campanha, se você me permitir falar, Sim, claro, da campanha da nossa chapa, há uma semana hoje a gente estava concluindo o processo de eleição, né? Eu fui a cabeça de chapa de uma chapa chamada PUB que Abraça, e a gente coloca, né? Nós estruturamos o nosso programa em 3 abraços, né? Eu queria falar rapidamente primeiro desse termo abraço, né? Então, fica à vontade, por favor. O abraço como sendo o abraço foi um signo que a gente mobilizou, né? Apontando para a necessidade de humanização dos processos políticos, né? Das relações políticas que entendemos que estão esgarçadas, inclusive dentro dos nossos ambientes de trabalho, né? A polarização não é uma coisa externa. A polarização ela se cristalizou, inclusive, nas nossas relações institucionais. Né? E então a gente propõe uma campanha que, mobilizando esse signo, né, aponte para o fato de que nós somos pessoas que têm necessidades básicas. Né? E nós precisamos humanizar o espaço da política dentro do sindicato. Né? E a gente faz isso como? Apontando, olha, o abraço é um gesto do corpo, é a expressão da vontade. Né? É uma coisa quase instintiva. Ninguém abraça o outro, dificilmente você vai encontrar. Né? Você tem que ter um nível muito desenvolvido de perversidade para abraçar alguém com uma intenção ruim. O abraço ele é um gesto espontâneo. Então, a gente apontou, né, para a necessidade de que a PUB dê, então, 3 abraços. Abraço os professores e as professoras de todas as gerações, porque os nossos professores, hoje a gente tem várias gerações de professores. Isso é típico, né? Sempre as gerações vão se sucedendo, mas hoje a gente tem, por dentro da estrutura, né, uma alteração, porque os professores eles têm diferentes regras de aposentadoria, né, diferentes condições de trabalho, a gente reconhece isso, mas a gente diz que a luta da PUB precisa ser a luta de todas as gerações de professores. Ela reconhece que existe. Exato, e acolhe. Acolhe. Né? Abraçamos a universidade nesse processo de ameaça democrática em que continuamos nela, né? Nós continuamos sob a ameaça de ruptura democrática. Acho que agora, com esse relatório da Polícia Federal sobre o punhal verde e amarelo, né? essa operação, está indicando para isso alguma coisa muito séria. Né? E eu repito, o resultado das eleições, né, municipais mostra que a gente vai ter um ano difícil em 2026, né?
E a própria, o retorno de Donald Trump à cena geopolítica, né, aponta também que isso vai ter um rebatimento para nós, né? Então, a proteção, o abraço à universidade, para a universidade, é um abraço amplo, né, que considera orçamento, condições de trabalho, mas também a sua função simbólica, a defesa do seu papel na vida social, na emancipação das subjetividades, né, a liberdade de pensar e de agir, né, porque isso é praticamente incompatível com certos discursos religiosos, que esses discursos religiosos eles se conservam e se perpetuam na medida em que os indivíduos voluntariamente se submetem a ele. Eu não estou dizendo que a religião é ruim. Sim, claro. Imagina. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, diferentemente de uma certa linha de pensamento religioso, a universidade coloca o indivíduo no lugar da autonomia. Mas pelo que você está falando, no Signo Abraço, vocês trouxeram um manifesto. Uhum. É um manifesto. É um manifesto, sim. Muito, muito completo e por isso complexo, porque lida com a universidade como, claro, alguma coisa em construção e será sempre, né? Porque os sujeitos estão lá construindo. Reconhece tudo que tem ali, até onde é possível, e aqui tem coisas que vocês nem têm como saber ainda, porque estão lá vivendo e convivendo e descobrindo realidades, incidindo sobre elas com esse objetivo de transformar. E eu acho que é um manifesto que ele tem no afeto, nesse abraço afetuoso, esse compromisso em elevar o sujeito, a pessoa, né? É você, sou eu, somos nós juntos aqui que vamos... Com a universidade e a democracia, Isso. porque no terceiro abraço é a democracia. Aí vem as tarefas, né? Por exemplo, a justiça de transição. Essa coisa inconclusa, né, que não se realizou, os sindicatos jogam um papel específico nisso, a construção da verdade, da memória. Sem né? anistia. Sem anistia. Então, são elementos, são pautas importantes também que compõem a luta. Né? Então, é isso que eu acho que é importante que a gente, né, seja dito aqui. Né? O movimento sindical, o movimento docente, ele tem uma potência, né, que se manifesta num conjunto variado de ações políticas, sem nenhum demérito à questão da greve, né? Mas a gente precisa ampliar isso, porque fazer uma greve por tempo indeterminado, com salários sem risco, né? Excluindo os estudantes de uma vivência, e a gente teve no ano de 2024 uma greve que a gente estava ainda se adaptando depois do período da pandemia, né? Então, acho que foi um cálculo ali, enfim, aconteceu, né? A gente hoje tem essa coisa relativamente resolvida, nunca plenamente resolvida, porque a luta é constante, nunca acaba, né? A gente não sabe o que nos espera em 2026, mas sim, temos um acordo assinado, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que acompanhei esse processo nas mesas de negociação, né? E a gente precisa pensar para além, né, dessa questão específica. Né? A gente precisa continuar pensando, eu acho que o movimento docente joga esse papel também, de pensar estrategicamente a função da universidade numa sociedade que está se desindustrializando, né, que tem alterações, inclusive, da relação dos sujeitos com o trabalho, com o salário. Né? Acho que as eleições municipais elas deram muitos sinais, muitos indicadores, e a gente precisa ficar atento a isso também. A relação com o próprio meio ambiente, né? Além da relação com o meio ambiente, exatamente, a emergência climática, né? O que é que a gente vai fazer com isso? Então, todas essas questões são trabalho para nós, Então, acho que vale muito a pena a gente dedicar um tempo da nossa vida para isso. Quando será a posse? 21 agora de dezembro, sábado da próxima semana. Você está convidado, Francisco. Muito obrigado. E você que é de Salvador, que é professor e professora aí da Universidade Federal e das outras universidades as quais a PUB abraça, por favor, né, compareça. Vai ser muito interessante, vai ser muito importante. Então, caminhando aqui para o final, o mandato é de 2 anos, né? 2 anos, Então aí você tem 2 anos de muito trabalho,
Que não é, bom, é uma equipe, é uma chapa que ganha uma eleição, sabendo que tudo que você faz aqui é para ter desdobramento, então outras pessoas se somarão a essa luta. Sim, Você sim. pega um bastão que vem de alguém e de muitas pessoas que trouxeram ele até aqui, agora você pega e leva aqui durante esse período. Só posso te desejar muita sorte, muita Obrigada. saúde, Obrigada. super energia positiva para fazer acontecer. Obrigada. Talento você já tem, né? Quem nos acompanhou aqui sabe que a Obrigada. capacidade a professora Raquel tem de sobra e por isso mesmo ela foi escolhida para essa tarefa nesse momento histórico. A gente sempre encerra a nossa conversa aqui pedindo que o nosso convidado ou convidada deixe uma dica para que aproveitemos no final de semana. Afinal, hoje é sexta-feira e aí eu quero saber qual a dica da professora Raquel para quem nos acompanha agora. Então, eu trago 2 dicas, né? Primeiro, eu quero dizer assim que a PUB ela tem uma tradição, nosso sindicato tem uma tradição de mulheres presidentas, né? Muitas mulheres, é um sindicato com muita mulher fazendo as coisas, né? E nesta chapa específica que foi eleita agora, a vice também é uma mulher, né? É a professora Bárbara Coelho. Um abraço, Bárbara, muito querida, uma mulher negra, pesquisadora, né? Ela é da área das ciências da informação, né? E a gente tem uma expectativa assim, de ter uma relação bem rica, né? De aprendizados, de experiências novas. E quando eu penso, então, na relação entre as mulheres e a política, eu penso em Pagu, né? Pagu é uma referência, entre outras, né? Mas Pagu, que é essa mulher que viveu ali naquele período, né? Naquele primeiro quarto do século XX, né? Vai até um pouco depois da década de 50 ali, e é uma mulher que tem uma biografia muito interessante. E eu recomendo muito a leitura do livro Autobiografia Precoce. É um livro da Companhia das Letras, é um livro pequeno em que ela conta a sua história com a política, né, o seu envolvimento com o Partido Comunista, então, né, o PCB, né, os conflitos, as contradições, os desafios para ela como uma mulher livre no sentido mais humano e nobre, virtuoso do termo, né, como essa mulher se lança com autonomia, né, implicando sua vida, as dimensões subjetivas, inclusive de sua maternidade, né, em razão da política. Então, Autobiografia Precoce de Pagu, que é Patrícia Galvão, né, da Companhia das Letras. É um livrinho pequeno, você lê um fim de semana. Né? E também queria sugerir que vocês ouçam um podcast que eu ouvi ali entre junho e agosto. É um conjunto de episódios de um historiador chamado Rui Tavares, ele é português, e ele produziu no período da pandemia. Então, esses podcasts eles foram produzidos naquele período da pandemia, e ele chama Agora, Agora e Mais Agora. Né? Está no Spotify, acho que está no Deezer, acho que todas essas... Está no YouTube, inclusive. Está no YouTube. Quando você terminar de ouvir aqui, de acompanhar a gente, você já vai... Exato. Agora, Agora e Mais Agora, do Rui Tavares, que inclusive transformou esse conjunto, porque ele tem um aposto, né? Agora e Mais Agora, 6 memórias do último milênio. Então, ele vai ao ano 1000 da nossa era, né? Recupera uma figura chamada Al-Farabi e desenvolve, né? Destrincha, né? Os desafios da época a partir de certas palavras, né? Como polarização, como emancipação. Eu não vou lembrar de todas elas agora, você pode ouvir e você vai ver como que é interessante. Ele fala com sotaque de português, ele é português de Portugal, mas dá para compreender. A gente acaba acostumando e é incrível. É incrível. E foi publicado em livro depois pela editora Tinta da China, que é uma editora originalmente portuguesa, né? Mas que tem uma sucursal, digamos assim, né? Chama Tinta da China Brasil, né? E que editou esse livro, né? Agora e Mais Agora, do Rui Tavares. Eu recomendo fortemente, porque ele começa no século 1000, no século X, né? Século XI, e vai até a Declaração Universal dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele faz um traçado muito interessante dos desafios da política, da construção da democracia, e principalmente dessa noção que hoje
é inclusive o pomo da discórdia no contexto brasileiro, que é os direitos humanos. Olha aí, não poderia ser melhor essa dica. Então é isso, nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente até agora. Próxima semana a gente volta. Um agradecimento muito especial para a professora Eu que agradeço, Raquel. Francisco. Foi ótimo conversar. Também gostei muito. É você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Próxima semana a gente volta. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau. E aí, se preparem para o Natal. A gente vai fazer um programa bem legal aí também de véspera de Natal, tá bom? Então é isso. Grande abraço.